Meu povo, boa noite. Respondendo desde já uma pergunta que deve estar aí na cabeça de vocês. Não é o rabo de um poodle no meu pescoço. É simplesmente a espuma do microfone que eu estou usando que está emprestado, então se o áudio estiver melhor, pode ser que o meu microfone de lapela não seja tão bom assim, eu preciso um desse daqui, que é o da Carolina Albuquerque. Vamos lá, muito boa a vitória do Borussia Dortmund sobre o Paris Saint-Germain. Pelo que ela é, simplesmente ganhar a ida da semifinal da Liga dos Campeões já é excelente. Era o jogo do Dortmund, sair com uma vantagem, levar uma vantagem para Paris, check, feito. A atuação do Borussia Dortmund só não falo que é ainda melhor, porque se tivesse jogado mal e vencido, valia do mesmo jeito, mas a atuação do Dortmund é muito boa e a atuação do Paris Saint-Germain é muito incompleta. Eu acho que o Dortmund sabia desde o início o que queria fazer, estava muito concentrado, muito solidário. Se você pega para ver os números do jogo, o Dortmund tem um pouco mais de duelos ganhos do que o Paris Saint-Germain, um pouco mais de desarmes, mas a sensação em campo é que o Dortmund ganhava muito mais os duelos, os desarmes, que chegava antes na bola. Alguns jogadores do Borussia Dortmund saíram exaustos e eu acho que o Terzic só fez mudanças no time por cansaço, porque o desempenho realmente era muito bom. ADM e Sancho muito entregues à marcação, recuperando bolas, voltando para dobrar em cima dos jogadores do PSG. O meio-campo, acho que esse sim podia ter circulado a bola melhor, mais rápido e gerado mais situações de perigo, porque tinha espaço para fazer isso. E eu acho que o Ryerson, o Madsen também, mas o Ryerson, que eu gosto muito, fez um muito bom jogo. Então, assim, as atuações individuais do Borussia Dortmund foram boas, foram muito boas. O Füllkrug também, né? Baixando muitas bolas, fazendo o gol da vitória, podia ter feito mais. Na nossa transmissão, tem um torcedor do Dortmund que voltou para cantar. Só um. Ele voltou, cantou e agora ele foi embora. Enfim, o Füllkrug fez um gol. Na nossa transmissão, Vitor Sérgio Rodrigues e Bruno Formiga falaram que não foi pênalti no segundo tempo, uma bola que ele tenta alcançar no alto. Eu vendo sem replay, achei que tinha sido. Mas eles viram com replay e tal, eu não vi o lance de novo, o cara voltou. E acho que uma hora dessa, o time dele ganhou a semifinal da Liga dos Campeões. Acho que ele está mais do que certo de voltar e de começar a gritar no estádio vazio mesmo. Mas enfim, boas atuações individuais do Borussia Dortmund. E eu acho que elas são ajudadas por um Paris Saint-Germain que eu acho que ficou na dúvida do que faria. Paris Saint-Germain, para quem está assistindo isso aqui e gosta do Barcelona, deve pensar, contra o Barça os caras não jogaram isso, contra o Barça eles jogaram muito mais e tal. Acontece que pelo estilo de jogo do Barcelona, de querer sair com bola dominada, de muitos passes, um time mais técnico, mais leve, o Paris Saint-Germain, pela fome que tem, pelo estilo de jogo que tem, encaixa como contra o Borussia Dortmund hoje. Talvez o Paris, até acho que encaixaria, tá? Se o Paris Saint-Germain tivesse sido corajoso e valente como foi de marcar em cima o Barcelona, e o Paris Saint-Germain marcou o Barcelona durante os 180 minutos na área do Barcelona. Eu acompanhei os dois jogos contra o Barça dentro do gramado e dava para ver que assim, desde a saída de tiro de meta, o Barcelona tinha muitos problemas. E hoje não. Hoje, se a gente for ver, o Borussia Dortmund teve várias posses de bola tranquilas, porque acho que o Paris Saint-Germain não queria marcar tanto na frente, porque se ele marcasse muito na frente, ele poderia dar espaço nas costas, bola longa. Eu falei aqui com vocês em um vídeo que eu falei virtudes e defeitos do Borussia Dortmund, e eu falei que talvez a grande virtude, a grande estatística que esse time do Borussia Dortmund domina na Europa é a bola longa. Porque ele não é top 10 ou top 15 dos que mais trocam passes, dos que mais finalizam, dos que mais fazem gols, dos que mais têm posse de bola, mas ele é o sexto time da Europa que melhor tem bola longa. Os passes longos do Dortmund são muito bons. E o gol saiu numa bola longa do seu melhor lançador, o Schlotterbeck, ou pelo menos o mais utilizado, o segundo jogador de mais bolas longas na Bundesliga, alcançando um atacante na frente. Então acho que o Paris Saint-Germain não quis marcar tanto na frente para evitar isso. Se você sobe seus blocos todos lá para frente, daqui para trás está desguarnecido. Quis evitar isso. Então ficou no meio do caminho entre fazer o que ele faz tão bem, porque realmente esse time não é guardiolístico, apesar do técnico ser da escola, né? O Luiz Henrique, ele inclusive conta vantagem disso, mas esse é um time de muito mais propor duelos individuais, marcar muito na frente, que seus jogadores tenham, tanto do meio campo como seus laterais, especialmente seus atacantes, tenham capacidade de ter um contra os marcadores. O que mais quer o Paris Saint-Germain é Barcola contra lateral, é Dembélé contra lateral, é Mbappé entre zagueiro e lateral, para ter, quando chegar na área, um drible rápido e uma finalização. A mesma coisa, que os laterais do Paris Saint-Germain duelem com os pontas do adversário, que levem a melhor.
Não é um time de tocar, sair, abrir a defesa do adversário, girar para um lado para o outro, embora até possa fazer isso eventualmente, mas eu acho que a temporada do Paris Saint-Germain começou assim e se transformou em outra coisa. Primeiro jogo do PSG na temporada, acho que contra o Clermont, são mais de 1000 passes. O jogo termina 0-0, não tinha Mbappé, não tinha as estrelas, termina 0-0, mas era um time que parecia que ia querer controlar a partir de posse de bola e de trocar 1 milhão de passes. Até normalmente tem mais posse de bola, até normalmente troca mais passes, porque é um time dominante. O Paris Saint-Germain é um time que entra, especialmente no campeonato francês, com os adversários acuados atrás, então ele naturalmente vai ter mais bola, mas não é assim que ele é mais perigoso. Nas transições, na velocidade, no 1 contra 1, nesses duelos que o técnico propõe e que o time normalmente consegue executar, é como o Paris Saint-Germain é mais perigoso. Então hoje, que eles não marcaram tão lá na frente, que eles ficaram no meio do caminho entre marcar e recuperar muita bola, e quando tinham posses de bola, querer posses de bolas mais lentas para evitar esse vai e vem, evitar um jogo de Bundesliga contra o Borussia Dortmund, o Paris Saint-Germain não fez nenhuma coisa nem outra. Ficou no meio do caminho. A pior coisa que pode ter num jogo de futebol é você ficar no meio do caminho. Quando tem um cruzamento na área, o goleiro tem que ou sair ou ficar. Quando tem uma jogada, o cara tem que ou cruzar ou chutar, de vez em quando até dá certo. Mas ainda que você não tome a decisão correta, você tem que tomar uma decisão. E eu acho que a decisão que o Paris Saint-Germain tomou hoje foi uma meia decisão. Nem foi de marcar sempre muito forte, nem de esperar atrás e nem de controlar o jogo com a bola no pé. Ficou no meio do caminho de muitas coisas. Eu acho que era um time dubitativo dentro de campo e que talvez tenha planejado que isso pudesse acontecer, de não fazer tanta marcação, pressão tão marcada, o controle de jogo e os 1000 passes no meio de campo de forma tão marcada. Até acho que para fazer isso, por exemplo, era melhor ter o Asensio do que o Fabian Ruiz. Então, realmente acho que a ideia era marcar e pressionar e ter mais físico dentro do jogo. Agora, o Borussia Dortmund entrou em campo com 36 gols marcados menos do que o Paris Saint-Germain. 6 gols mais sofridos. O artilheiro do Paris Saint-Germain, o Mbappé, tem 3 vezes mais gols do que o artilheiro do Borussia Dortmund, o Füllkrug. Talvez o Paris Saint-Germain tenha pensado, vamos controlar, que pouca coisa aconteça e naturalmente os espaços vão aparecer. Naturalmente esse time vai errar. No final de semana, o Borussia Dortmund, numa jogada morta, a bola no zagueiro do Leipzig. O Borussia Dortmund saiu um movimento de escalada de erros, proporcionando que o Leipzig, em uma jogada completamente morta e posicional, fizesse um gol em 9 segundos, tocando a bola de forma muito rápida até dentro do gol do Borussia Dortmund, e talvez o Paris Saint-Germain tenha pensado, em algum momento eles vão errar, em algum momento o espaço vai aparecer, e que se a gente propor um jogo lá e cá, vai ser pior pra gente. Acontece que o Dortmund estava mais uma vez muito bem num jogo grande. Esteve bem no jogo grande contra o Bayern de Munique, os dois contra o Bayer Leverkusen, contra o Paris Saint-Germain aqui, contra o Atlético de Madrid. É um time que tem jogado muito bem nos jogos grandes. Tem alguns jogadores que crescem nesses jogos. O que o Hummels está jogando nesses jogos grandes dessa temporada, cara, o jogo contra o Bayern de Munique dele no 2-0, o jogo dele contra o Leverkusen aqui há 10 dias, o jogo dele contra o Atlético de Madrid, o jogo do Hummels hoje é uma segunda juventude. Ele voltou a ser jovem aos 35 anos de idade, 34 anos de idade. Capacidade dele de ler as jogadas, de desarmar. Ele ganhou 6 de 7 duelos hoje no solo. O Schlotterbeck ganhou 3 de 4 duelos. Eu acho que o Madsen ganhou 5 de 10 e o Ryerson 7 de 11. Defesa do Borussia Dortmund toda ganhou muito mais duelos e a dupla de zaga especialmente, né? Cara, eles jogaram Schlotterbeck e Hummels muitas vezes contra o Mbappé caindo no setor deles. E os dois, se for somar os duelos, 7 de um, 4 do outro, 11, eles levaram melhor em 9. Um ganhou 6 e o outro ganhou 3. Então, assim, muito bem o Hummels, muito bem Schlotterbeck também, né? Tanto nos duelos como no passe longo e também na saída de bola do Hummels. Porque o que queria fazer o Paris Saint-Germain era evitar o passe longo do Schlotterbeck. Se vocês olharem de novo, hoje eu não vou colocar aqui as fotos da partida e tal, o jogador livre para sair jogando era o Hummels. O Schlotterbeck estava marcado pelo Mbappé, assim como fez o Paris Saint-Germain contra o Barcelona, que marcou o Pau Cubarsí e deixou o Ronald Araújo livre, só que o Hummels tem uma saída de bola muito melhor que a do Ronald Araújo. Então o Paris Saint-Germain, que nem marcava tão na frente e ainda deixava um bom jogador de saída de bola, o Dortmund teve muitas boas saídas. Eu acho que se realmente os meio-campistas hoje estivessem num dia melhor de distribuição de bola e de girar a bola e de achar os espaços, porque esses espaços existiram na defesa do Paris Saint-Germain, eu acho que o Dortmund poderia ter saído e criou o suficiente, mas eu acho que ainda poderia ter criado mais para sair com uma vantagem ainda maior. Acho que o Paris Saint-Germain se defende bem quando ele sufoca, quando ele marca, quando ele não deixa o adversário dominar mal, porque se dominar mal ele vai roubar a bola e vai para dentro do seu gol.
Quando não faz isso, quando tem que se defender um pouco mais atrás, quando tem que se posicionar atrás da linha da bola, o Paris Saint-Germain vai muito mal. Contra o Barça já tinha tido essa sensação muito clara. Nos momentos que o Barcelona foi bem no jogo, depois do 1-0 em Barcelona e depois do 1-0 em Paris, o Barcelona teve ali alguns bons minutos, o Paris Saint-Germain marcou muito mal, assim, os espaços apareciam de forma muito fácil e hoje eu tive a mesma sensação. Esse time do Paris Saint-Germain marca mal atrás, esse time não sabe fazer isso, esse time faz isso mal, esse time não está confortável, não é igual ao Real Madrid, que vai ser afogado pelo Manchester City 120 minutos e que não vai tremer as pernas. Paris Saint-Germain não, Paris Saint-Germain gera um tanto de dúvida no time, sem saber onde que vai, para onde que fica. E é um time feito para pressionar, para morder, para ser intenso, para ter um espírito muito mais guerreiro do que especulador. Eu acho que hoje especulou muito, especulou demais, teve pouquíssima urgência o Paris Saint-Germain. Sabe quando o seu crush está vindo e alguém fala com você, haja normalmente, e você não sabe agir normalmente? Normalmente você faz uma coisa muito idiota, aquela história que nada gera mais intranquilidade do que alguém te pedindo calma, 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 e a pessoa fica completamente nervosa. Acho que foi o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não soube agir normalmente, não soube jogar normalmente hoje, porque não... Era assim, o Paris Saint-Germain joga normalmente, ele não conseguiu, ele ficou travado entre fazer parecer que estava jogando normalmente um jogo de Liga dos Campeões. Não sei se eu consegui me explicar, mas é mais ou menos isso. Ele não conseguiu fazer um jogo coerente de saber para onde que ia. Contra o Barcelona, nem falo depois da expulsão do Ronald Araújo, mas contra o Barcelona, naqueles 90 minutos do Parque dos Príncipes, mais os 30 de Barcelona, naqueles 120 minutos de futebol, apesar no agregado estar 4-2 para o Barcelona, o Paris Saint-Germain sabia o que estava fazendo. Outra coisa é que o adversário te faça os gols, mas o Paris Saint-Germain sabia o que estava fazendo. Hoje aqui, eu acho que o Paris Saint-Germain não sabia tão bem assim, ou o que estava fazendo, ou como fazer o que deveria fazer. Dortmund se aproveitou muito bem. Eu achava que o Paris Saint-Germain era franco favorito a ganhar os dois jogos, e claro que eu já me enganei. E claro que não dá para menosprezar o Borussia Dortmund desta temporada nos grandes jogos. É uma história de um time que é quinto colocado na Bundesliga, que os números são bastante regulares, é um time regular nessa temporada. Agora, nos jogos grandes, esse time cresce. Alguns jogadores crescem muito. Falei do Hummels aqui, o Füllkrug que também foi bem de novo no jogo grande. O Sancho jogou demais. Cara, o jogo do Sancho, tanto na defesa como no ataque, um salseiro para cima do Nuno Mendes, teve muita dificuldade com o Jadon Sancho. É um jogador completamente renascido daquele jogador do Manchester United, totalmente diferente, especialmente num jogo como hoje. O Adeyemi também, que é um jogador muitas vezes muito acende, apaga, um jogador um pouco insolente dentro de campo quase, mais um jogo grande que ele foi muito bem, já tinha ido muito bem contra o Bayern de Munique também no 2-0 fazendo um gol e tal, e hoje de novo, e acho que hoje muita entrega defensiva também, foi muito bem. Cara, tirando acho que em manejo de bola, Sabitzer e Henry Khan, e é um pouquinho do Brandt também, mas especialmente Sabitzer e Henry Khan no meio campo, e não são jogadores muito dotados para isso também, eu sei que as características deles são diferentes, mas tirando os dois que poderiam ter feito que o Dortmund gerasse ainda mais, é um time que praticamente não tem nada o que se dizer para reprovar a postura do Dortmund. 1-0 para mim é justo, e se fosse para ter um outro resultado, seria com um gol a mais do Borussia Dortmund. Um 2-0, por exemplo. Nunca 1-1 ou uma vitória do Paris Saint-Germain, embora tenha colocado duas bolas na trave. Mas eu acho que, tirando um momento pontual do início do segundo tempo, o Borussia Dortmund ou se defendeu de forma controlada ou atacou muito bem o Paris Saint-Germain. Poderia ter feito 2-0, pelo menos, que não seria um exagero para o jogo por aqui. Veremos semana que vem em Paris. Para mim a coisa está 50-50, tá? O Dortmund essa temporada tem um desempenho muito parecido em casa e fora, só que o Paris Saint-Germain é bem melhor dentro da sua casa, é muito mais forte, o apoio da torcida, assim como acho que fez a diferença aqui em alguns momentos, pode fazer a diferença lá. A torcida do Paris Saint-Germain é muito barulhenta e veremos. Para mim está bem equilibrado, está 50-50 o que pode acontecer na semana que vem no Parque dos Príncipes, terça-feira. Veremos se o Paris Saint-Germain consegue remontar ou se o Dortmund, 11 anos depois, volta a uma final de Liga dos Campeões. É isso, meu povo. Um beijo para vocês. Já é quarta-noite. Sexta-feira eu respondo perguntas e depois vida que segue no canal. Sábado tem Girona, Barcelona. Falo também de Girona e Barcelona. Se vocês querem mais algum conteúdo sobre esse jogo, Clara Albuquerque gravou também um vídeo, está lá no canal da Clara. Vocês vão lá acompanhar a visão de outra pessoa que acompanhou também aqui do estádio
o Borussia Dortmund ganhando do PSG. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até amanhã. Até sexta. Amanhã não. A não ser que esteja vendo isso quinta. Aí até amanhã mesmo.